Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados. Sabe aquela receita que até você se surpreende com o resultado? Pois é, essa banana real de forno é tão maravilhosa que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos lá, que eu vou te ensinar todas as dicas e segredinhos para que vocês também fiquem encantados com o resultado dessa receita. Vamos lá para o passo a passo? Para fazer a nossa maravilhosa receita, a primeira coisa que você tem que fazer é o creme. Aqui eu tenho 600 ml de leite e 250 de uma mistura em pó para creme de confeiteiro. E eu vou colocar ele aqui dentro, mas eu só vou fazer isso depois que o leite estiver fervendo. Enquanto o nosso leite ferve, o creme de confeiteiro vocês compram assim, 1 quilo, em casas que vendem produtos para festa ou em casas de panificação. O nosso leite já ferveu por completo e agora eu vou adicionar a mistura aqui dentro, toda de uma só vez. Agora eu vou levar para o fogo baixo e vou cozinhar por uns 5 minutos. Cubra com um plástico e não se preocupe que o plástico aqui ele não vai derreter. E qual o objetivo, Edva, do plástico? É para evitar que crie uma película aqui por cima enquanto o nosso creme esfria. Cadê seu caderninho? Eu não acredito. Você ainda não pegou? Pegue ele aí, porque eu ainda vou precisar dele, e muito. Eu tenho muitas coisas para escrever aí, várias dicas. A primeira coisa que você tem que fazer é o creme, porque você tem que trabalhar com ele frio, não é nem morno, é completamente frio. Aqui eu tenho 4 bananas da terra. Esse tipo de banana é conhecida em outras cidades por vários nomes. Banana pacovan, banana comprida, banana para café. Gente, tem vários nomes. Aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, Bahia, essa banana é conhecida como banana da terra. E ela não está estragada não, tá, pessoal? Ela é assim mesmo, quando ela está madura, ela fica assim, olha. Ela está firme, ó, totalmente firme. Ela está madura e a aparência dela fica assim, mas não é estragada. Para fritar a banana, eu vou usar 1 colher de sopa bem cheia de margarina. Se você quiser usar a banana desse jeito que está aqui, pode? Pode, mas eu prefiro fritar porque realça o sabor da banana. O nosso creme de confeiteiro já está completamente frio. E olha só, não gruda o plástico. Aqui eu tenho uma massa. Essa massa é a massa folhada. E você pode fazer a sua massa ou comprar no supermercado. Eu não vou mostrar aqui o passo a passo de como eu fiz essa massa, porque eu já tenho aqui no canal 2 vídeos mostrando passo a passo de como eu faço a minha massa folhada. E agora eu quero saber de você uma coisa. Você aceita eu fazer com você uma live do passo a passo da massa folhada? Se você aceita, fala assim para mim nos comentários. Edva, eu quero a live da massa folhada. E aí eu vou me organizar o mais rápido possível para que eu possa fazer essa live com você. E eu vou fazer, sabe o quê? Vou fazer uma postagem pedindo para que você reserve todos os ingredientes e nós vamos fazer juntinhas ou juntinhos. Tá bom? Mas não esquece de escrever aí nos comentários. Edva, eu quero a live da massa folhada. Combinado? Aqui eu tenho um saco para confeitar. Ele é descartável. E você compra em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens.
A quantidade depende do tamanho que você vai cortar aí. Essa massa aqui, a receita dela é com 500 gramas de farinha de trigo. E esse tamanho que eu escolhi cortar, o comprimento aqui é de 12 centímetros e a largura de 10. E eu consegui cortar 20 unidades. Quando você for colocar a banana, tenha o cuidado de colocar ela não no centro da porção da massa, mas assim, para a borda. Isso vai facilitar quando fechar. E o creme de confeiteiro, coloque mais para o centro, assim. Aqui eu tenho um ovo e eu removi a película. Eu vou passar pela borda, mas não precisa passar muito não, tá? O ovo, ele serve como uma colinha. Escreva aí no seu caderninho. Quando você for colocar para assar, não precisa untar a forma. Vou pincelar para que ele fique bem coradinho. Agora eu vou levar para assar. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, pessoal, eu não posso falar para vocês, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, entre 15, no máximo 20 minutos. E escreva uma dica aí no seu caderninho. Não tente tirar da forma agora, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Deixe esfriar um pouco. Vou ser bem sincera para vocês. Tá parecendo um salgado, né? E para ele deixar de ter essa aparência aqui de um salgado, eu vou finalizar. Se você quiser deixar assim, pode, tá bonito, tá gostoso, tá maravilhoso. Mas se você quiser que ele fique assim mais especial, faça isso. Eu vou fazer uma ganache e eu vou colocar o chocolate para derreter no micro-ondas. Vou colocar 30 segundos, tirar, misturar, colocar novamente lá 30 segundos, tirar, misturar e vou finalizar com o creme de leite. Gente, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Ai, tem uma cigarra cantando. Olha, dá para ouvir? Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha vista. Vamos voltar para trabalhar, né? Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo, 50 ml de creme de leite e aqui eu tenho 2 colheres de açúcar refinado. Prontinho. Olha só, o ponto é esse. Eu vou usar um saco. Esse tipo de saco aqui, vocês compram em casas de embalagens ou em casas que vendem produtos para festa. E aqui eu chamo de bombinha de chocolate ou canetinha de chocolate, porque aqui, olha, dá para você escrever até se você trabalha aí com bolos ou finalizar aí a decoração. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Pronto. Olha só como elas ficam lindas.
Perfeitas, né? E o preço de vendas eu não posso falar para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal um vídeo mostrando o passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas dos seus salgados e serve para os doces também. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Ai, gente, eu vou experimentar aqui. Vocês precisam fazer. Que negócio gostoso, viu? Você faz uma gostosura dessa e de repente você vai e faz isso, olha. Aí fecha assim e entrega ao seu cliente. Ai, gente, olha, desvaloriza, né? Olha só. Agora, quando você coloca em uma embalagem que valoriza o produto, essa embalagem aqui, ela é de papelão e eu forrei o fundo aqui com papel manteiga. Aí você coloca a tampa, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!